Muito rápido. Então, a gente fala, o que vai acontecer daqui 10 anos? Não, daqui 10 não. Daqui 2, 3. Ano que vem. Ano que 6 vem. meses aqui, 6 meses. Então, a gente tem que acompanhar, tanto de levar inovação para o cliente, porque até um tempo atrás... Tem clientes que entraram há muitos anos com a gente, que a gente tem que ir adicionando coisas para ele. Antes, a rede social era muito arte, era muito estático. Hoje em dia, é movimento, é vídeo. E daqui a pouco vai ser a inteligência artificial que você vai ter que colocar ali. Aí já cria threads, aí cria não sei o que, aí vai criando as redes sociais. Você tem que ir acompanhando isso. É TikTok, agora as empresas também estão indo para o TikTok. Agora vai abrir também os anúncios dentro do WhatsApp. Então, virou muito comercial. Né? As empresas precisam disso. O que antes as divulgações eram feitas, revista, jornal, outdoor, TV, hoje está muito conectado. Você vai em qualquer lugar, a pessoa está com o celular na mão. Você vai no consultório médico, você vai no aeroporto, você vai em qualquer lugar que as pessoas ficavam com revista, com jornal, hoje ela está com o celular. Então, não faz sentido as empresas não estarem ali, né, nas redes sociais, nas plataformas digitais para vender seus produtos. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E hoje nós iremos falar de um assunto muito interessante que a galera acha que é fácil ganhar dinheiro na internet. É fácil, né? Ah, depende, né? A gente vai descobrir já. Antes de você partir para esse papo legal, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal e também mandasse para um amigo. Falou assim, cara, esse gordinho aí tá fazendo um conteúdo bacana. Aí você manda para ele lá e ele também já vai se inscrever no canal que vai ajudar a gente. E eu tô aqui com ela, Marcela Gomides. Tudo bem com você? Tudo jóia, então, e você? Bem, graças a Deus. É muito bom ter você aqui. Muito difícil a agenda. Nossa, minha agenda é muito complicada. Eu tô tentando marcar com você faz 2 meses, você só viaja. Ai, Vitor, férias. Claro, a vida é feita de viagens, né? Descanso para trabalhar para quê? Exato. Você tá bem? Eu tô ótima. Então tá bom. Ó, eu sempre começo com uma pergunta clichêzaça, mas eu acho que ela faz muito sentido pra gente. Quem é Marcela Gomides? Bom, eu sou jornalista de formação, trabalho com comunicação para a empresa faz mais de 20 anos. Eu trabalho nessa parte de comunicação desde o meu primeiro ano de faculdade. Meu primeiro estágio eu comecei com o primeiro mês na faculdade e eu passei por todas as frentes, né? Dentro de agências de assessoria de imprensa, empresa de vídeo, TV, rádio, trabalhei em tudo, fiz um pouco de cada coisa. Então, dentro do universo da comunicação, como eu tive experiência em várias frentes, né? Primeiro eu passei pelo rádio, sou apaixonada pelo rádio. Então, ali a gente colocava voz nas notícias e aquilo me dava muito... É o que fazia meu olho brilhar na época, né? Que eu comecei a estudar. Depois fui para o estágio em reportagem, apresentação de programas, passei por tudo isso e fui para uma empresa de assessoria de imprensa. Fiquei lá por 10 anos e eu sou apaixonada por escrever, por cuidar de comunicação das empresas, fazia jornal, fazia todas as etapas, né, dentro do jornalismo. E foi aí que eu fui empreender com meu marido, que já tinha uma agência de internet há 20 anos. E ele precisava de textos para os clientes dele. Falei, então tá, vou começar a fazer os textos. Comecei ali, aí isso aí explodiu. Foi bem na época que começou as redes sociais, né? Falei, eu vou sair da CLT e vou empreender com ele. Estamos há 15 anos juntos nessa empreitada aí. Há 20 anos você está trabalhando, você é jornalista? Você é jornalista. 20 anos. Sim. Há 15 anos você está no mercado digital. Digital. Caramba! Foi quando o mercado digital não tinha nada ainda. É que assim, você parece não ser tão velha, mano, mas, pô, já tudo isso de experiência. Sim. É que eu trabalho desde o meu primeiro mês de faculdade, né? Então... Pô, 18 anos, então. Sim. Caramba! E tudo isso de experiência. Por que jornalismo? Tinha alguma coisinha assim que você falava, jornalismo? Sempre teve, assim, desde criança, eu sempre estava com gravador, fui fazer aula de canto, eu gostava de me comunicar, eu sempre fui uma criança muito comunicativa. E quando a gente tem que decidir, o que a gente vai fazer? A gente é muito jovem, mas eu sempre quis para essa parte artística. Eu pensei em fazer em artes cênicas, porque na escola eu fazia muita peça de teatro, né? Queria e eu ser gostava... atriz? Eu gostava do teatro, né? Teatro voltado mais para bastidor, eu gostava dessas coisas de produção, eu sempre gostei muito disso. Mas eu
fiz algumas estreias como atriz em peças de teatro, mas eu falava, vou fazer artes cênicas, né, no interior de São Paulo, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir para o Rio, para São Paulo. Aí isso me pegou muito, porque eu sou muito família, eu falei, eu não sei se é isso mesmo que eu quero, isso pode ser hobby. Mas eu gosto muito de escrever também. Vou fazer jornalismo, aí fiquei naquela cabecinha de mais nova, o que vai fazer? Vou fazer jornalismo, então tá bom. Meu pai trabalhava numa TV na época, eu falei, tá, é TV, deixa eu conhecer. Os bastidores, eu olhava a reportagem, não é isso ainda, não é escrever para TV. Foi aí que eu me descobri como assessoria de imprensa, né? Você representar as empresas na imprensa. E isso que me fez, eu quero fazer jornalismo porque eu quero ir para essa área de comunicação corporativa. Então, eu fui me descobrindo, né? Desde pequena que eu gostava de escrever, que eu gostava de falar. E aí, quando que eu descobri que existia assessoria de imprensa, eu falei, é jornalismo que eu tenho que fazer. Então, foi para essa faculdade que eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Você não se arrepende? E você não falou assim, eu poderia fazer isso também, que eu me daria bem? Não. Foi focada no Foi focada. Eu não me arrependo em nenhum momento, porque quando faz faculdade, fala, depois, o que você vai fazer? E dentro do jornalismo, você tem uma ampla possibilidade, né, de atuação. Eu lembro que no primeiro dia de faculdade, primeiro dia de aula, os professores perguntaram, por que você está aqui? Por que você está aqui? E todo mundo, porque eu quero apresentar o Jornal Nacional, porque eu quero ser o repórter do jornal tal, porque eu quero trabalhar na Globo. Eu falava, gente, mas eu tô aqui, eu acho que eu tô errada, né? Por que você tá aqui? Eu falei, porque eu quero trabalhar para as empresas, eu quero fazer texto para as empresas. Eu falava, eu não sabia muito bem o que era, né? Sim. Aí eu falei, é assessoria. Nossa, assessoria você vai aprender só no último ano de faculdade. Eu falei, não, tudo bem. Mas eu comecei um estágio numa assessoria no primeiro ano de faculdade. Nossa. Então, assim, foi maravilhoso para mim. Fiquei quase 10 anos lá, né? 9 anos e meio. Assim, em comparação da faculdade, já que você entrou no primeiro mês, assim, né? Trabalhando na área que você já queria. Você aprendeu mais trabalhando ou Com certeza. na faculdade? Eu aprendi muito trabalhando. Porque eu levava algumas coisas que eu aprendia no dia a dia, né, na prática, para a sala de aula. E às vezes até, não é que ensinava os professores, na hora que eles estavam dando a matéria, eu falava, mas tem tal coisa. Como você sabe disso? Eu falei, porque eu já estou trabalhando na área. Então, eu contribuía muito dentro de sala de aula, o que eu estava vendo, né, dentro do dia a dia do trabalho, mesmo com o estágio, né? Então, foi perfeito, assim, para mim. E a outra mão também. O que eu aprendia dentro da faculdade, eu levava para a empresa. Eu falava, eu tô aprendendo isso lá. Porque a faculdade, ela te dá o que é de mais atual, né? Então, você pega isso e também coloca no seu dia a dia. Então, acho que essa sinergia entre os dois é muito importante. Não ficar dependente só de uma frente, né? Para ensino. Não, porque a faculdade hoje, ela te ensina muito a teoria, né? E como você vai praticar isso? É no estágio? É em como você vai fazer? Então, eu acho que atrelar essas duas coisas é muito importante para o desenvolvimento, para saber se realmente você está naquele caminho, se você está fazendo certo, se é isso mesmo que você quer. Porque quando você escolhe uma faculdade, você é muito jovem. Sim. Então, a sua cabeça não está 100% madura. Eu tive sorte de trabalhar até hoje com isso, mas eu tenho muitas pessoas que estavam na minha sala que, nossa, se salvaram 10 pessoas ali fazendo isso hoje, é muito. E me fala uma coisa. Assim, eu sempre fico curioso, quando você fala assim que você sempre gostou de escrever, como é que você identificou isso? Duas perguntas. Como é que você identificou que você era muito boa de escrever? Porque eu sou péssimo. Eu sou muito ruim. Eu falo assim, mano, eu assim, já escrevi melhor, mas assim, escrevia texto de motivação, tal, essas coisas. Como é que você descobriu que você era boa nisso e o que você fez para desenvolver isso? Eu escrevia muita cartinha. Sempre que era aniversário de alguém de criança, eu sempre escrevia cartinha. Eu escrevia muito na cartinha. Tá tudo errado, porque era criança, sim. Né? Mas eu escrevia muita cartinha. Eu cheguei uma época que eu traduzia as coisas que estava passando na TV, eu traduzia e começava transcrevia, na verdade, né? O que estava falando. Novela, eu transcrevia as falas. E aí depois eu treinava a fala disso, gravava no gravador como se eu fosse atriz falando. Então, eu sempre tive isso, de olhar o que tá sendo falado e passar para um caderno. Eu tinha um caderno que eu escrevia todas as coisas ali. Então, foi uma coisa que foi natural, né? E quando eu fui para a faculdade, que eu comecei a aperfeiçoar muito a escrita, que aí eu fui ver curso de português, que eu fui olhar aquilo, e gramática. Então, eu ia nos lugares, a pessoa me entregava, por exemplo, um cardápio.
eu ficava procurando erro ali no cardápio. O Guilherme, meu marido, até fala até hoje, ele fala, você tá prestando atenção no que está escrito ou não tô procurando os erros? Eu falo, tô procurando os erros. E sempre acha. Ele fala, pega isso aqui, o que você acha? Tem um aqui, tem um aqui. Então, o meu olhar é para isso. Né? Eu tenho um olhar muito específico para correção, para algum erro, assim. Parece que é um imã. Então, desde criança foi isso, né? De olhar e tentar desvendar o que está ali ou tentar encontrar algum erro. Transcrever o que as pessoas falavam. Sempre transcrevi. Caramba! Sempre transcrevi. Quando eu vou fazer curso, por exemplo, até hoje eu faço isso. Eu estou assistindo um curso online, eu estou com um caderno transcrevendo tudo que a pessoa está falando. Porque isso me faz memorizar. Você escrever o que você está ouvindo, você memoriza aquilo. É muito mais fácil você aprender. Você demora 15 horas para ver um curso de 1 hora. Não, é muito rápido. É muito rápido. E eu sempre fui uma pessoa que eu não estudava. Tinha prova, eu não ia estudar. Tem prova tal dia, tem que estudar. Não. Eu sempre prestei atenção em sala de aula. Meu horário de estudo era em sala de aula. O professor falava, eu anotava, eu absorvia aquilo. Tinha que fazer prova, eu não ia estudar, porque eu aprendi. Eu absorvia naquele momento, né? Então, foi uma forma que eu encontrei de memorizar as coisas e de poder aprender mesmo, né? De eu absorver de uma maneira mais fácil e até mais rápido, porque a parte do estudar em casa, por exemplo, eu acho que é mais decoreba do que você aprender. Sim. O que você aprende dentro de sala de aula. Sim. Entendeu? Não é em casa, estudando, porque você vai dispersar, vai ter várias coisas acontecendo. O local, para mim, de aprendizado é dentro de uma sala de aula. E eu acho que assim, cada um tem o seu método de estudo também. Sim. E às vezes a pessoa pode até aprender, mas é muito, muito difícil ela aprender sozinha em casa do que trocando ideia com alguém. Ou às vezes vendo vídeo e tudo mais. E assim, beleza, você escrevia, tal, decorava, não, absorvia tudo aquilo ali. E como é que você se desenvolveu para partir para as empresas? Falou assim, é isso que eu quero fazer, eu sou boa na escrita, eu preciso agora comunicar as empresas na imprensa. Eu fui trabalhar numa agência de assessoria de imprensa, né? Logo no primeiro ano de faculdade, que nem eu falei. A professora colocou uma vaga lá na lousa, para quem quer fazer estágio de assessoria de imprensa, a bolsa é tal, tal, tal. Falei, vou tentar. Fui fazer esse estágio, fiquei lá 9 anos, passei por vários cargos lá dentro, saí com um cargo super bom. Só saí para empreender com o Guilherme na nossa empresa hoje, né? Mas dentro da assessoria, que eles tinham vários clientes, nossa, era o que eu amava fazer, é ir até o cliente, é saber o que está acontecendo, é fazer os jornais internos desses clientes, é quando a imprensa ligava, quer fazer entrevista com alguém da empresa, você treinar esse entrevistado, como que ele vai falar, o que ele vai falar. Então, toda essa parte de assessoria de imprensa que eu fiz e fiquei 9 anos fazendo isso, né? Então, é uma coisa que realmente eu gostava muito de fazer. Você acabou, então, no caso do seu desenvolvimento na faculdade, você já acabou treinada literalmente para isso. Porque quando chegou o último ano de faculdade, que é o último ano que você aprende assessoria de imprensa, eu falava, eu já sei há 4 anos fazer isso, entendeu? Caramba, que legal. Então já chegou e era muito engraçado porque eu conversava com o professor muito de igual, assim, porque eu levava muita coisa que estava sendo feita durante 4 anos e a prática disso para dentro da aula. Então. Cara, você, com certeza, como você falou, você agregou muito para as pessoas que estavam ali no último ano. Beleza, sucesso, 5 anos na empresa, vou empreender. Com meu marido ainda. Sim. E aí? Antes disso, eu ainda fiquei em dúvida se eu queria mesmo ou empreender, ou se eu queria mesmo ficar nessa empresa de assessoria de imprensa, porque no último ano que eu fui fazer o TCC, eu conheci o Saulo Gomes, que era um repórter investigativo maravilhoso, que ele faleceu, é falecido agora, mas a gente fez o TCC sobre a vida dele. E o Saulo Gomes, ele teve um papel muito importante na história do jornalismo investigativo do Brasil, ele desvendou vários casos. E quando a gente fez o TCC com ele, a gente vivia dentro da casa dele, ele abriu muitos materiais para a gente, e eu gostava disso. Era uma coisa que um sangue investigativo que eu tinha muito interessante, assim, que ele falava, eu falava, poxa, é legal também jornalismo investigativo, hein? Será que eu vou para assessoria? Será que eu vou empreender? Será que eu vou para o jornalismo investigativo? Então, eu ficava nesse meio. E como eu fiquei muito próximo ao Saulo Gomes, no dia da apresentação de TCC, ele foi, inclusive, na apresentação, que foi sobre a história de vida dele, no comentário dele.
E ele contava as histórias de como que ele desvendava as coisas, que ele ia para o Ratinho, ele ia para a Globo, ele ia para Linha Direta, ele ia para vários programas investigativos, mostrar qual que foi o passo que ele seguiu. Eu falava, legal isso, né? Tanto é que teve uma época da minha vida que eu fiquei muito absorvida com os crimes que estavam acontecendo no Brasil e eu queria ajudar a desvendar isso. E eu falava, eu vou encontrar uma forma de desvendar e vou tentar vender o meu conhecimento para os jornais, para as coisas. Tanto é que quando aconteceu o assassinato daquela menininha da Isabela Nardoni, que o pai e a madrasta jogaram do prédio, eu fiquei dias sem dormir, porque aquilo na minha cabeça ficava rodando de uma forma muito forte. E eu falava para o Guilherme, falei, tem alguma coisa errada nessa história. E eu preciso descobrir alguma coisa que tá diferente nessa história, porque para mim não conectavam, os pontos não conectavam. Então, eu comecei a pesquisar muito, comecei a ver muita coisa, comprei um livro que eles soltaram na época. Eu comecei a ler aquilo e falei, essa história não tá amarrada 100%. Até hoje eu acho que tem alguma coisa nessa história que não tá 100% amarradinha. Então, assim, eu comecei a fazer cálculos do horário da primeira ligação, quanto tempo demora para uma pessoa chegar de onde ela estava até o prédio que o pai jogou a criança. E falei, não está batendo esses cálculos. Quem que fez a primeira ligação? Ah, tal coisa, para a polícia. Tá, mas o pai chegou, quanto tempo demora para o elevador chegar? Eu comecei a fazer um cálculo. Teve um dia que o Guilherme chegou em casa do trabalho, eu estava na cama com várias folhas sulfites, com um elevador desenhado, com um telefone, com coisa. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou tentando desvendar alguma coisa, porque tem alguma coisa errada. As coisas não estão batendo nessa história. Chegou lá, tava na parede já, tava com tudo os fios, assim, riscado. Tudo... Ele falou assim, mas o que você tá achando? Eu falei, tô achando que tem mais alguém envolvido nessa história. Ah, mas quem? Eu falei, não, ainda não descobri, calma. Ah, ele não te chamou de louca a princípio. Ele até hoje acha, né? Porque uma vez eu estava em São Paulo, eu fiz ele se deslocar até o prédio. Para eu tirar foto, para olhar. E a gente foi até São Paulo, na frente do prédio que aconteceu o crime, porque para mim eu precisava estar ali. Eu precisava entender a distância, onde que cai. Ele falou, que isso? Só que eu comecei... ele te levou até lá. Ele me levou até lá. Então, assim, eu tenho isso de muito tempo, sabe? De mostrar. Eu tenho essas coisas guardadas. Rapaz, que o Gui não faça nada de errado na vida. Ah, eu vou descobrir. Né? Você já é assim com uma pessoa que nem conhece, pelo amor de Deus. Agora... é porque eu queria entender, porque tava estranho, entendeu? Até hoje. Teve resolução o caso? Não, eles estão presos, não confessaram. Mas você sabe qual que é eu falo isso toda vez. Eu queria muito que eles virassem e falassem assim, não, gente, eu vou contar pra vocês como é que foi. Foi assim, pra eu tentar fechar a minha história que tá aberta eu tenho um projeto inacabado aqui. Eu tenho um projeto, eu preciso que vocês falem se foi realmente assim, se foi... Porque tem uma chave também lá no meio que tá estranho o negócio. Caramba! Então, assim, eu tinha essa veia investigativa. Tinha muito, você tem até hoje, né, pelo visto? Tenho, porque tudo que acontece, eu fico até o final, até desvendar. E eu fico atualizando as notícias, eu fico no Netflix, que tem algumas séries, assim, eu fico olhando... Porque, por mais que eu não fui para esse lado, eu tenho muito isso em mim, de querer desvendar, de querer... Então, todos os casos de grande repercussão, eu sei tudo. Então, as pessoas me perguntam, aquele caso lá, eu falei, isso. Aqui em Ribeirão também teve um caso, que eu fui até o local também para tentar ver se tinha alguma coisa. Teve do enteado, não foi? Isso, sim, isso. sim. Então, eu fui até o local, fui até o Rio. Então, assim, eu tenho isso. E o Guilherme fica doido comigo, né? Porque ele fica correndo atrás dessas coisas comigo. Eu falo, me leva lá a tal lugar, eu preciso ver. Eu preciso olhar, eu quero ver se tem alguma coisa. É um hobby, né, pra você? É um hobby. Porque como não consegui... Né, não é que eu não consegui, mas como eu não dei andamento nessa parte profissional do investigativo, eu trabalho isso em segundo plano, né? Então, assim, eu sempre tô lendo, sempre tô vendo, sempre tô conectando. O sonho da Má é chegar no Linha Direta. Quando recomeçar de novo, ela tá lá, levando a história pro Linha Direta. Mas como profissional, não como caso apresentado. Não, como profissional, pelo amor de Deus. Então, era um programa que eu sempre assisti muito, Cara, assim. eu sempre tive muito medo desse programa. Porque é uma coisa bem tensa, né? Tenso. Que vai descrevendo... Sim. Na época que eu assisti Linha Direta, 2006... Faz tempo. Eu tinha
13 anos. É que você é bem mais novo 12 que eu. Não parece, tá? Não parece que essa minha carinha aqui, mas eu sou bem mais novo que a Má. Infelizmente pra mim, né? Com cara de velho. Mas enfim, Má, então você tava com essas 3 dúvidas. O que você ia seguir? Assessoria de imprensa, investigativo e a empresa com teu marido. E o Saulo Gomes sempre falou pra mim, eu acho que você devia ir pra essa área, porque você gosta disso. Só que o que aconteceu? No meio do caminho, eu presenciei uma cena muito ruim, assim, de um acidente de trânsito aqui em Ribeirão, que eu fui estava em estágio ainda, fui acompanhar um repórter, e na hora que eu cheguei, tinha acabado de acontecer o acidente. E aí, a cena que eu vi, eu não gostei. Mexeu muito comigo. Eu tenho uma empatia muito grande. Na hora que eu vi, eu falei... eu acho que não é para mim. Por mais que eu tenha esse instinto de querer investigar, aquilo mexeu muito comigo. Porque aí eu fico pensando na pessoa, fico pensando nos familiares, fico pensando em tudo. E eu não consigo ser tão imparcial, tão fria nesse sentido. Eu falei, eu acho que não vai rolar. Dependendo do jeito que você olhar, você vai ter uma empatia por um lado. É igual a pessoa que não gosta de sangue querer ser veterinário, querer ser médico. Não vai conseguir. Era o meu caso. Eu quero ser investigativo, mas na hora que eu olhar o negócio, como que eu vou investigar um negócio que você viu o acidente que tinha acabado de acontecer, você viu o corpo ali? Exato. Nossa. Exatamente. E era uma menina da minha idade, então eu comecei a sofrer. Eu falei, será? Eu acho que não vai dar. Acho que não, né? Vamos voltar pro empreendedorismo. E você acredita que até hoje... Isso faz uns 20, 25 anos. Faz muitos anos. Forçando a idade que... É verdade. Né? Faz tantos anos que até hoje eu passo no local, eu olho, eu lembro. Não tem uma... É um local que eu passo sempre. Caramba! Eu olho, eu lembro da cena. Então, assim, me marcou. Sim. Então, eu não consigo... acho que não... Por mais que eu goste, não consigo trabalhar por causa da empatia que eu tenho. Eu lembrei que eu estudei psicologia, né? 5 anos. E eu fui para um seminário de Criminal Minds. E, meu, nossa, foram 2 dias. Foi aqui em Ribeirão mesmo que eu fiz. E, cara, corpo, foto muito, e né? tal. Eu falei assim, mano... Aí eu também olhei e falei assim... É legal na série que não tem essas coisas que a gente sabe que é tudo de mentira. Mas na vida real o negócio é muito pesado. Eu não conseguiria lidar com isso. Sim. Até em série... Por mais que seja bacana, né? Eu tô assistindo uma série com o Guilherme que ela é muito, muito assim, aparece muita coisa, né? E aí ele pega e fala, não quero ver essa cena. Eu fico assim, ó. Mas isso aí não é real. Mas no presencial já dá aquela... No presencial já não... Porque ali é ficção, né? Sim, a gente sabe que é ficção. Então, pelo menos... Então, pra mim, eu consigo trabalhar que tirão na cabeça e tal. Você fica assim, você vê na Porque tem gente que não gosta de olhar, né? Ver sangue... Eu olho aquilo. Porque aquilo já me gera uma curiosidade do meu âmbito profissional. Mas no pessoal, na hora que você vê... que é real, aí você recua. Né? Você recua. É muito engraçado. E você estudou psicologia, é isso. A cabeça da gente funciona de mecanismos diferentes, né? Ainda mais quando, por exemplo, você tem que nem você teve uma realidade muito próxima, uma menina da sua idade e tal, ali, numa fatalidade que você fala, mano, podia ser eu. E aí você acaba tendo uma trava. E, assim, sério, essas coisas é uma coisa que a gente já tá na cabeça. Já tá na cabeça. Não é real. Sim. Mas você escolheu empreender. Sim. Foi difícil a decisão Foi. Com base nessa parte investigativa que você falou, na área de imprensa que você gostava muito e começou desde quando começou a faculdade? E, primeiro, você vai empreender com o marido ainda. Que aí já é tipo... Você fala, mano, vou conviver com essa pessoa. Eu convivo assim, né? Da parte fora comercial. Sim. Mas diretaço. Eu, assim, já falo de antemão. Não sei se eu trabalharia com a Dani, com a minha esposa. Tem muita gente que fala, como você consegue? A gente conversou muito antes dessa decisão de empreender juntos, né? Então, foi uma conversa muito, muito séria que a gente teve, porque isso não poderia atrapalhar o relacionamento. Tanto é que a gente está junto faz 20 anos. Então, dá muito certo, porque ele focou em uma área, eu foquei em outra. Claro, a gente conversa sobre as mesmas coisas, a gente tem os mesmos clientes. E a gente faz vários combinados ao longo do tempo de não conversar de trabalho em casa. Tem hora que escapa, mas não tem como, assim. Tem coisas que a gente tem que resolver fora do horário. Sim. Mas, no geral, deu muito certo, né? Deu muito certo porque a gente uniu as expertises. Ele tinha muita expertise com a parte de tecnologia, ele veio da parte de site, ele fazia há 20 anos, imagina como que era o site? Era muito, né? Meu Deus.
Então, ele tem muito essa parte tecnológica e eu tenho a parte textual, processual, né? Que hoje é muito importante na internet, nas redes sociais e tudo mais. Sim, então eu não saí da área. Tanto é que quando a gente foi empreender, eu já tinha um cliente de assessoria de imprensa, né? Um cliente que era um amigo nosso. Ah, você faz assessoria de imprensa? Eu falei, eu trabalho hoje numa agência. Ele falou, não, eu queria fazer contigo, com você. Eu falei, não, tudo bem. Foi bem na transição. E aí, foi meu primeiro cliente de assessoria de imprensa. Eu já trouxe ele. Então, eu uni o empreendedorismo com o que eu gostava de fazer, que era assessoria. Então, hoje, naquela época, eu fiz assessoria para ele durante um tempo. Hoje, dentro da empresa, eu não faço mais assessoria de imprensa. Até porque as coisas de internet absorveram muito isso. E eu tenho cuidado mais da parte digital, né? Do marketing digital. Então, foi uma evolução. Então, foi acontecendo isso. Então... Fomos empreender juntos, tivemos esse cliente. Com esse cliente surgiram várias outras necessidades, que aí foi quando começou as redes sociais, né? Começaram na época era só o Facebook, então a gente começou a fazer Facebook para alguns clientes, fazia a arte, fazia o texto. Desde os primórdios. Sim, desde o comecinho. 2010, né? 2010. 2010. Caramba. Foi no comecinho de tudo, não tinha nada, assim. E aí, como as coisas evoluíram, né? Em Demais. pouco tempo, assim. Demais. E a gente tem que acompanhar essa evolução, porque senão a gente para no tempo. Então, o que você fazia há 10 anos para o cliente, você não pode fazer hoje. Esquece. É totalmente diferente. Às vezes, eu tenho todos esses portfólios guardados. Às vezes eu olho assim e falo, nossa, como que a gente fazia isso, né? E olha hoje e fala, olha a diferença. Como era aceitável isso? Antes, eu lembro que na época do Facebook que a gente fazia para ele, era só texto, a gente não colocava arte. Então, era artigo, que até ele escrevia na época, a gente subia esses artigos. Era nota, não era? Era umas notas, acho que era nota. Então, nossa. foi do Orkut pro Facebook, assim que o Facebook foi mais profissionalizado. Sim. No Orkut eu não lembro de a galera levar tão à risca, assim, né? Era só a parte mesmo... de empresa, não. Era bem pessoal, né, o Orkut. Muito pessoal. O Facebook foi muito, né? Dá até vergonha de pensar nas coisas do Orkut, umas comunidades, nada a ver. Era muito... eu acho que ali, assim... Claro, hoje evoluiu as coisas, mas ali a gente teve um real primeiro contato com rede social mesmo, né? De você sair da tua bolha, do teu convívio ali e se conectar com outras pessoas. Exatamente. É um maluco isso. E é muito engraçado porque a evolução disso foi muito rápido. Muito. Né? Foi muito rápido. Os saltos estão ficando cada vez menores, né? Eu tava conversando com o Carminati, acho que era o Carminati, que ele fala sobre futuro, estuda sobre futuro e tudo mais. E, tipo assim, vamos supor que demorou 50 anos para uma coisa acontecer hoje. A partir dali, diminuiu para 5 anos. Daí depois diminuiu para 2. Aí você vê a inteligência artificial agora e fala, mano, tá muito rápido. Muito rápido. Então a gente fala, o que vai acontecer daqui 10 anos? Não, daqui 10 não. Daqui 2, 3... Ano que vem. 6 meses aqui, 6 meses. Então, a gente tem que acompanhar, tanto de levar inovação para o cliente, porque até um tempo atrás... Tem clientes que entraram há muitos anos com a gente, que a gente tem que ir adicionando coisas para ele. Antes, a rede social era muito arte, era muito estático. Hoje em dia, é movimento, é vídeo. E daqui a pouco vai ser a inteligência artificial que você vai ter que colocar ali. Aí já cria threads, aí cria não sei o quê, aí vai criando as redes sociais. Você tem que ir acompanhando isso. É TikTok, agora as empresas também estão indo para o TikTok. Agora vai abrir também os anúncios dentro do WhatsApp. Então, virou muito comercial. Né? As empresas precisam disso. O que antes as divulgações eram feitas, revista, jornal, outdoor, TV, hoje está muito conectado. Você vai em qualquer lugar, a pessoa está com o celular na mão. Você vai no consultório médico, você vai no aeroporto, você vai em qualquer lugar que as pessoas ficavam com revista, com jornal, hoje ela está com o celular. Então, não faz sentido as empresas não estarem ali, né, nas redes sociais, nas plataformas digitais para vender seus produtos. Nem a TV dos locais, às vezes, é muito difícil. Você tem televisão no local assim, não está passando uma reportagem ou a programação. Os anúncios dos clientes. Está passando o anúncio da própria empresa, ou dos serviços que oferece e tudo mais. E não está mais na televisão. É engraçado isso. Porque antigamente você chegava, tá na Globo. Aí você ficava vendo a Globo lá. É raro os lugares. Eu acho que foi em 2 restaurantes. A gente estava junto, tem um restaurante que tava lá 3 televisões. Uma era a Band, outra era a Globo e outra era a SBT, eu acho. E a gente se assusta, né? Fala, olha, ainda tem. Aquele cara ali. E é engraçado até porque o consumo das pessoas em si mudou, assim. Que antes você tinha a TV, que você assistia a Globo, Record, SBT. Hoje, você tá ou no Netflix, ou na Disney, você tá nos streams. Então... Ô, Má, me fala uma coisa. Você, assim, você é especialista em infoproduto. A galera acha que
Facinho ganhar dinheiro na internet, né? É só gravar uns videozinhos e pôr pra vender. Só, aí fazer podcast e aí vão ficar ricos. Pô, fácil. Me fala, eu quero saber duas coisas até a gente entrar nesse assunto. Como é que foi o teu primeiro contato com o infoproduto? Que aí depois, né, pulando um pouquinho da história, que você já começou a empresa com o teu marido e tudo mais. Sim. Rede social, lá nos primórdios e tal, escrevendo. Porra, antigo isso aí, escrever. Hoje a gente pede pro GPT, sacanagem. Eu tô sofrendo com isso, eu não acho. Eu tô me sentindo muito jogada agora, de escanteio. tô ficando longe agora da galera, não precisa mais de mim pra escrever. É verdade, porque eu fui tirar uns dias de folga, em vez de eles me pedirem um texto, eles foram no chat GPT. Pra só ter uma ideia. Eu falei, bom, não. Porque você também teve Não, o que meu fica bem referendar. melhor, né? É só você aprender os promptzinhos. Tem gente vendendo prompt, viu, na internet aí. Infoproduto de prompt agora para GPT. Sim. Mas vamos lá. Primeiro contato que você teve com o infoproduto, expectativas e realidades. O Guilherme que me trouxe essa visão. Na verdade, um cliente da área de acho que dermatologia nos procurou e falou, eu queria gravar um curso. Aí o Guilherme falou, tá, porque eu tô vendo aí uma onda do fórmula de lançamento aí, enfim, eu queria gravar esse curso. Aí o Guilherme falou, deixa eu pesquisar essa fórmula de lançamento. E a gente foi pesquisar, ia ter um evento, né, fórmula de lançamento do Érico Rocha em São Paulo. O Guilherme falou, vamos nesse evento? Então tá bom, a gente vai pra gente entender, porque essa cliente nos trouxe essa realidade, foi bem no comecinho, né? E a gente foi pra esse evento Custo em São alto Paulo. o evento na época? Na época, eu acho que era R$150 o ingresso. Barato, mas hoje tá bem mais do que isso. Não, sim, é porque hoje você paga R$6 mil, R$7 mil. Não, o curso, né? Você paga isso. O ingresso para evento. Você paga o ingresso para você lá comprar um produto dele. Então, assim, é como se fosse um evento gratuito, mas que você pagaria para participar só para você ter acesso. Você foi conhecer o evento. Fui conhecer esse evento. A gente pagou o ingresso para esse evento. E, na época, a gente levou um casal de amigos para conhecer também. E essa minha amiga, que é minha sócia hoje, ela estava trabalhando numa empresa em São Paulo e ela foi, assim, de gaiato no evento, né? Então, a gente chegou lá nesse evento, ele explicou como que funcionava essa parte de infoproduto, como que é a parte de curso, enfim. E ela estava incomodadíssima, né? Ela estava de cabeça baixa, tipo, querendo ir embora, ela não estava gostando. No meio do evento, ela já estava olhando para ele, olhando para baixo, olhando para ele, olhando para baixo. No final do evento, ela já estava com o curso pronto, scriptado. Eu falei, você gostou, né? Ela falou assim, gostei. Vamos fazer um curso desse? Eu falei, então vamos. Na época, como a gente estava com muitos clientes dentro da agência, a gente não estava pensando em curso, eu falei, gente, será que é o momento? Será que não é? E a gente foi postergando, né? Ela também não conseguiu gravar naquele momento. Passou um ano, ela voltou e falou, tô livre para fazer esse curso. Vamos fazer? E a gente fez. Foi aí que a gente rompeu essa barreira de ir para essa parte de infoproduto, né? Foi a primeira coisa que a gente fez, foi esse curso que a gente tem até hoje, faz 4 anos isso. Então, foi aí que a gente entendeu como é que funcionava e de lá para cá surgiram muitas coisas, assim. Desse curso deu uma voada, assim, na empresa, na agência, porque dentro da agência a gente faz todas as coisas que precisam para o curso, né? Tanto vídeo, tanto texto, quanto a rede social. Então, isso foi um ponto positivo para a gente lançar esse curso. A gente uniu a expertise que ela tinha do conteúdo em si com a nossa expertise da parte operacional. Foi tranquilo por causa disso, porque hoje as pessoas vão fazer um infoproduto, elas desesperam porque como que eu faço a página, como que eu faço o vídeo, como que eu faço... E a gente não teve essa dor no começo, porque a gente já sabia fazer. Então, as pessoas acham que é fácil hoje fazer um infoproduto porque todo mundo consegue fazer, que as pessoas investem para fazer isso, né? Não é simplesmente você gravar um curso e colocar na internet e vai vender sozinho. Não é. Tem todo um processo, um passo a passo que tem que ser seguido. Mas quando você viu primeira vez o curso lá, você falou, você se vislumbrou também? Falou, puta, eu posso ganhar muito dinheiro? Sim. Porque eles apresentam números muito fora da... É que não é fora da realidade, porque eu já estou nessa realidade, mas assim...
é fora do que você tem naquele momento, entendeu? Você olha e você fala assim, não é possível fazer isso. Aí veio um monte de depoimento de pessoas, porque eu faturei tanto em tantos anos, faturei tanto na primeira semana, no primeiro curso. Só que para você chegar nisso, é um trabalho de persistência. É frequência, sequência, você não pode desistir. É árduo, o caminho é árduo, é muito trabalhoso para fazer, mas é satisfatório. O resultado disso dá resultado. É uma fórmula. Então, se você fizer A mais B igual a C certinho, e nem manda a fórmula, ok. Quanto tempo dura esse... vamos supor que você quer fazer um lançamento para fazer essa forma. Claro que você não vai falar do curso aqui. Mas assim, mais ou menos em média, qual que é o trabalho? Porque a gente fala muito de constância. E às vezes o cara que não tem nem nada na internet, ele já quer fazer hoje e quer ganhar amanhã. Quanto tempo, mais ou menos, o cara precisa trabalhar a rede social dele para isso? Sim, é um mindset que a gente até precisa ajustar, porque as pessoas chegam, às vezes, e falam assim, eu quero lançar um curso mês que vem. O que você tem na internet? Não, nada, não tenho nem Instagram criado, não. Então, você tem que ter um momento de você esquentar isso, né? Os motores têm que ser esquentados. Então, uma média assim, de 3 meses de conteúdo legal, conteúdo mesmo, não um videozinho para cumprir tabela e falar qualquer coisa que todo mundo já sabe. Não, você tem que ter um conhecimento de alguma coisa, sabe? Você tem que ter um diferencial, você tem que levar uma transformação para a pessoa, o que a pessoa realmente vai aprender com você. Então, tem todo um trabalho, ele tem que ser parrudo, sabe? O conteúdo, ele tem que agregar alguma coisa na vida de alguém. Então, você fazer uma constância desse conteúdo, um planejamento, um calendário desses conteúdos. Em 3 meses é possível fazer um lançamento, sim. E assim, o que eu vejo muito a galera tem muito conteúdo na internet. E o que está se vendendo hoje é mais do mesmo. Eu tô errado ou você que é do mercado vê isso também? É mais do mesmo. É maneiras diferentes de falar a mesma coisa. E tá difícil das pessoas levarem inovação para as outras. Então, quando você encontra alguém que está no contrafluxo, né? Que está olhando o mercado de uma maneira diferente, que está levando uma inovação, que tem realmente algo para acrescentar, diferente do que as outras pessoas estão fazendo, é aí que elas conseguem deslanchar, que elas conseguem voar, assim. E pegar coisas que realmente as pessoas estão querendo, buscando. Porque em época, na pandemia, né, 3 anos atrás, vendeu curso pra caramba. Vendeu muito. Por quê? Era novidade e as pessoas estavam em casa. A atenção das pessoas era para as redes sociais, porque elas estavam em casa. Hoje, as pessoas voltaram a trabalhar, tem outras coisas acontecendo, tem muito conteúdo na internet. Então, assim... Tem o lazer da família, da pessoa. Exato, as pessoas querem viajar, as pessoas querem fazer outras coisas que ficou represado. Por mais que voltou faz tempo, mas ainda tem as pessoas ainda querem a liberdade. Então, como elas ficaram muito tempo reclusas em casa, que agora elas querem liberdade, elas querem ver coisas e está muito rápido o consumo, né? As pessoas estão rolando ali o feed com uma rapidez muito grande. Então, assim, se você for mais do mesmo, você vai passar no meio de milhões de pessoas que tem ali. Então, você tem que levar uma coisa diferente, até um recurso visual diferente. É por isso que vem a inteligência artificial, vem as coisas, as novidades que estão surgindo justamente para voltar a atenção desse público para ali. Né? Então, o que se fazia também há 3 anos já é diferente agora. E você tem que acompanhar essa mudança. Eu tenho um pouco de preconceito com a galera que quer atingir milhões. Todo mundo quer fazer sucesso na internet. Beleza. Cara, teve gente que surfou nessa onda e conseguiu e tal. Hoje, por essa demanda muito grande, eu falo assim, se eu atingir 100 pessoas, cara... a minha conta é básica. Tipo assim... existem milhões de pessoas na internet. As pessoas ficam buscando aí 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Mas vamos lá. Tô com uma conta de quase 2 mil seguidores. Se eu fizer um bom trabalho para essa galera e vender 100 produtos ali, não tá bom? Com certeza. Porque ótimo, a qualidade é muito melhor que a quantidade. Porque as pessoas às vezes inflam achando que o número que vai trazer um resultado para ela e não é.
É muito melhor ter 10 pessoas que consomem seu produto do que 1 milhão nas redes sociais, que as pessoas não estão vendo o que você está fazendo. Pois é, e que não converte. Não converte. Eu acho que, tipo, assim, as pessoas que querem fazer algo na internet, primeiro tem que ter constância, Sim. tem que ter um trabalho ali. Eu falo porque, assim, olha, ano passado eu criei o projeto, eu dei meu trabalho. Porra, nome bom, tal, registrei tudo bonitinho, ficou legal. Pô, precisa criar conteúdo. Fiz um storytelling legal, criei vários vídeos, tal, postei, só que depois parei. Aí você sempre tá naquela sensação de que tô começando. O dia que eu ouvi isso, eu falei, mano, eu não quero mais ter essa sensação, que é horrível. Sim. Porque, tipo assim, até então a gente não percebe isso. Uma pessoa que veio aqui e falou, cara, não quero ter a sensação de sempre estar começando algo de novo. E aquilo me deu um estalo na cabeça. Falei, mano, eu também não posso fazer isso não. Então, eu comecei a gerar conteúdo com o podcast. Hoje a gente tá... Esse aqui é o 33º. Foram 33. Ano passado, eu gravei 3. Esse ano eu gravei 30. E a gente tá em agosto, vai entrar em agosto aqui, julho. Então, tipo assim, e os materiais, meu, eu recebi mensagem da galera falando assim, meu, pô, tua constância é admirável. Pô, que o conteúdo está gerando é legal. E as pessoas acabam retornando isso agora, mas, meu, Sim. eu Mas tô sabe há por muito quê? tempo fazendo. As pessoas se frustram quando o resultado não vem com a velocidade que elas esperam. Então, você começa a fazer uma coisa durante um mês e não vem o resultado, as pessoas param. E não é assim que funciona. O sucesso vem com a constância, com a frequência, né? Com a qualidade que você está fazendo aquilo e com a responsabilidade que você tem sobre aquele projeto. Então, não vai adiantar nada se você quiser começar uma coisa já pensando que se não der certo, você vai parar. Porque as coisas não são fáceis. As coisas não são fáceis de acontecer. As pessoas acham que é uma fórmula mágica, que aí eu vou começar a fazer vídeo na internet e daqui a um mês eu vou estar faturando milhões. E não vai acontecer. Mas eu acho que ela até consegue se ela gastar 2. Ela consegue. Então, tipo assim, beleza. Mas se ela não tem autoridade, quem que vai dar credibilidade para ela? Cara, mas, Mar, você aqui bem assim... Não seria a palavra que eu vou ser agora, mas... Se a pessoa ela aparece muito para você, falando legal... Eu acho que as pessoas hoje, elas engolem. Ah, não, pô, legal. Tem que ver quanto tempo aparece ela tá fazendo muito, isso. Exato. Então, tipo assim... E para aparecer muito, tem não, que dinheiro. gastar muito. Gastar, por isso que eu tô falando, ganha 1 milhão, dinheiro. se gastar 2. Ok, você tá disposto a ter isso? O problema é que a galera tá com 0 e quer faturar 1 milhão. Exatamente, não é assim. Exatamente. Não precisa ser... Não, vamos usar números fictícios, tá? Não precisa usar os números que você já fez e tudo mais. Mas, por exemplo, numa campanha que você fature 1 milhão, quanto que você gasta em base, assim, mais ou menos, de impulsionamento e tudo mais? 600 mil. Então... 600 a 700 mil. E tem os custos operacionais ainda. Exato. Estou falando de campanha de anúncios. Sim, né? não, você está falando vamos lá, 600 pau só de tráfego. Exato. Aí tem a equipe que vai gravar, tem a equipe que vai fazer o texto, tem a agência que vai fazer aquilo. Ou seja, se sobrar 100 conto ali, Sim. 150 conto... Pô, legal. E é o que a gente sempre fala, porque são divulgados, né, na internet, até dentro desses depoimentos, o valor de faturamento das pessoas. Faturei 10 milhões, faturei 5 milhões. Tá, tudo bem. Ok. Quanto você gastou? Qual que é o líquido disso? Porque o número é muito bonito. Só que você tem que ver. Porque o meu lançamento não foi tão bom. Antes eu fazia 5 milhões, agora eu fiz 4 milhões. Tipo, poxa, a gente tem... que dó. Tem muito disso, né? Então, é muito engraçado. As pessoas, o conceito das pessoas mudam nesse mercado de infoproduto. Então, e assim, isso que você acabou de falar é uma coisa básica. Tipo assim, faturamento, lucro, bruto... custo, são palavrinhas que você encaixar no jogo, você fala assim, mano, é um negócio legal, é igual montar uma empresa, legal, tem estrutura física, tem estrutura do produto, vou abrir um e-commerce então, legal, tem custo, tem faturamento. Sim. Então, se você colocar isso, montar isso legal, você fala assim, vale a pena eu entrar nesse negócio? Porque a galera entra com o valor do faturamento na cabeça. Então. Pô, faturou 7 dígitos, E acontece muito dígitos. isso. Tem clientes que a gente recebe, porque eu vi o depoimento do fulano, é o mesmo segmento que o meu, eu consigo chegar? Eu falei, mas sabe quanto que o fulano gastou? Porque aí a gente faz um planejamento, você vai ter que investir tanto em tráfego, você vai ter que contratar as plataformas, que não são baratas, a gente sabe. Tem que contratar isso, ainda, tem né? que contratar aquilo em dólar. O valor para você fazer o lançamento é esse. Nossa, porque eles não falam isso, né? Que você tem que ter um custo para você fazer. Não tem, isso é uma surpresa toda vez.
Ah, então tem que fazer. Mas meu amigo fez com o celular e ele... Ou, eu tenho Faz lá, amigão. Vai lá com o celular fazer. Eu tenho fulano que faz. Então, assim, qual a expertise dele, né? E muito engraçado que na pandemia surgiram muitas pessoas que não sabiam fazer, aprenderam a fazer, maravilhosas. Sim. Só que tem umas que pegaram o embalo que hoje você fala um termo, a pessoa não sabe que termo que é. Porque ela não tá no dia a dia. Não é igual a gente que tá no dia a dia de uma agência, que sabe que faz. Não, a pessoa tá fazendo, ela acha que ela tá arrasando, aí você pede uma métrica para ela, um resultado. Quanto que deu de ROAS, de não sei o que, de ROAS? Oi? Como assim? Eu falei, mas você tem que calcular isso. Não, mas Como isso assim? não precisa, não. Não precisa. Eu falei, mas você tá tendo prejuízo ou você tá tendo lucro? Não sei. Quanto que tá o clique? Tá tanto, mas quanto você gastou pro... Então assim, sabe? Tem muita gente no mercado assim. Eu acho fascinante quem entende de tráfego e tudo mais, porque eu vou fazer... É enlouquecedor aquele gerenciador lá. Nossa, eu vejo vejo o Fernando descabelado, tem hora ali para fazer os negócios, porque é muita coisa. E é isso que você falou, o CAC, custo por clique, né? O ROI. Se você não entender... Não adianta. É igual você começar um negócio que você não sabe onde você pode jogar, onde você não pode. Por exemplo, numa agência de publicidade, numa produtora, eu sei quanto vai custar uma produção, mas eu vou perder nisso aqui e tal. Compensa? Compensa. Só que a galera acha que a internet não é assim. Eu fico muito revoltado com essa galera que, então, vou fazer um curso, vou vender. Cara, beleza. Primeiro você tem que trabalhar a rede social, o básico, né? Sim. Vamos trabalhar a tua rede social, vamos entregar conteúdo, validou o conteúdo, as pessoas estão querendo mais, vamos começar a pensar no segundo plano. Só que não, a galera quer começar de hoje para amanhã. Vitão, já teve pessoas que chegaram até a gente que nunca tinha gravado um vídeo e na hora que ligou a câmera, a pessoa tremia e não conseguia falar. Como que ela vai vender um curso que ela tem que ensinar o outro a fazer alguma coisa, sendo que ela não consegue nem ter a inteligência emocional de segurar a emoção daquele momento para gravar um vídeo? Então, assim, é que o mercado foi deslumbrando as pessoas por causa da questão do faturamento, entendeu? Então, nossa, o fulano fez. Eu também quero fazer. E procura. Quero fazer também. Mas você já gravou? Não tem nem rede social, nunca gravei um vídeo. Aí você vai fazer um teste com a pessoa, porque a gente sempre faz isso. Não consegue fazer. Então, assim... Grava aí, então. Fala pra nós. Não consegue. Você já tem um curso? Não, eu não tenho nada. Não sei, não pensei em nada ainda. Como assim? Para você ensinar o outro, você tem que ter um conhecimento para você passar. Sim. Né? Um método. Você tem que ter uma didática, uma forma de passar. Eu vou falar assim, eu sempre gostei de ensinar muitas pessoas. Tanto que na igreja, quando meu pai tinha uma igreja, quando eu frequentava a igreja, eu ensinava a Bíblia para as pessoas. Eu lia, tirei esse ensinamento daqui, vou ensinar. E eu sempre gostei disso. Desde a minha adolescência, quando com 16 anos que eu preguei a primeira vez numa igreja, eu falei assim, mano, gostei. Lê aqui, explica. Curti isso aqui. E aí, eu com 18, meu pai foi para uma casa de recuperação, eu fui para lá também, fiquei durante 1 mês e 13 dias lá ensinando as pessoas. Da hora, legal pra caramba. E aí, o projeto Eu Dei Meu Trabalho nasce dessa necessidade de eu querer ensinar as pessoas a ser um ser humano melhor. Claro que numa outra vertente, né? Não espiritual, mas numa vertente mais de desenvolvimento pessoal. E, cara, eu acho fascinante. Só que também, eu sempre me pego assim, falo, mano, mas assim, beleza, eu aprendi no YouTube. No YouTube. Aí, olha o pensamento do Vitão para vender um curso, para pensar em vender um curso. Aprendi no YouTube, então vou montar meu curso. Então, entra no YouTube. Então, tipo assim, não é porque eu aprendi dessa maneira também que é o método. Não, às vezes eu vou precisar criar um método que, às vezes não tem nada a ver. Você tem que ser diferente. Exato. Então, tipo, eu sempre fui pensando, falei, bom, beleza, o projeto tá aí, fiz o storytelling bonito, tá lá no YouTube, storytelling bacana. E aí eu falei, mas eu preciso continuar, como é que eu vou fazer isso? E eu gosto muito de conversar. Eu falei, eu vou ativar o podcast, eu já tenho aqui dentro da casa. E, cara, o que eu tenho aprendido no podcast, assim, aqui, tiveram pessoas extraordinárias. Você aqui, o que eu aprendo nessa troca, não tá Não, é uma troca escrito. mesmo. Ninguém sabe tudo. Então, a troca de expertise, ela é primordial, né? Você tem que aprender com uma pessoa que tá no dia a dia
daquele segmento, né? E você falou da questão da Bíblia, de ensinar a Bíblia. É muito engraçado que tem 2 players que eu sigo no Instagram, que eles, todo dia, 6 da manhã, eles são pessoas diferentes, assim, mas 6 horas da manhã, eles abrem a Bíblia e vão traduzindo os trechos. O que quer dizer essa parte? O que quer dizer essa parte? Legal. E é muito legal isso, porque acho que as pessoas também estão precisando da espiritualidade. Sim. Ficou tudo tão frio que as pessoas esqueceram, né? De pensar numa outra vertente, pensar na espiritualidade. As pessoas não estão mais tão conectadas a isso. Eu acho tão importante esse resgate deles... Acho que são até religiões diferentes, mas não importa qual religião que seja. Eu acho espiritualidade. E eles abrem a Bíblia. Todo dia, 6 horas que eu passo, ele tá os 2 ao vivo. Que legal. Eu falo, muito legal. Eu sempre gostei. Eu fazia, assim, na época da pandemia, mesmo que a gente começou a fazer live na igreja, tinha a igreja ainda na pandemia, e eu trouxe esse mundo digital para eles. Falei assim, pai, dá pra gente continuar fazendo live e tal. Era transmissão da... Transmissão. A gente começou a fazer uma transmissão merda, que eu falei, mano, como é que eu faço isso? Meu pai falou, quero fazer live. Eu falei, tá bom. Peguei minha câmera, minha T100 que eu tinha na época. Falei, mano, não vai dar pra fazer. Estudei. Eu falei, pô, dá pra fazer assim. A primeira live travou pra cacete, que eu não entendia a quantidade de bits que subia, e a internet, a velocidade. A melhor forma de aprender é essa. Quando você vai fazer e as coisas começam a dar errado. Não, e o bom é que, tipo assim, a igreja era do meu pai tá travando, né? Vai embora. E aí, fui melhorando. Cara, a gente chegou... Se pegar a primeira live e a última que a gente fez, eu falei, nossa, mano. E a gente vê a evolução. Sim. Aí eu falei, cara, mano, beleza. Aí eu falei, pai, dá pra fazer mais coisa, tal, vamos fazer. Só que eu era muito cara de vamos. E às vezes nem todo mundo ia na minha empolgação. Eu falava, mano, mas aí fazer sozinho não é legal. Falei, putz, aí eu dava uma travada, não continuava, tal. Aí comecei a trabalhar com isso, com oferta e tudo mais. E aí eu falei, mano, você precisa ter um projeto, tal. Eu falei, pô, legal. Mas ele falou, mas nada de igreja. Pô, eu sei o que eu sei falar, irmão. Eu dou, tipo assim, se eu pegar uma Bíblia aqui, eu ler um trecho, eu falo assim, mano, eu vou saber discursar 40 minutos tranquilamente. Não, Vitão, sai disso agora, monta alguma coisa algum projeto que não seja ligado a isso, porque senão você vai ficar muito marcado com isso, e você tá criando uma carreira profissional. Sim. Falei, pô, beleza, eu adoro, cara. Eu tenho meu devocional, faço minhas coisas, assim, eu reflito muito sobre isso. Eu tento traduzir pro empreendedorismo coisas que eu aprendo com a Bíblia. Sim. Linguagem é um pouco complicado, diferente, porque às vezes a gente tem visto de linguagem na igreja, né? Você vai falar de... Eu parei tanto de falar um pouco de propósito no sentido de espiritualidade e tudo mais. Então, eu tento trabalhar ferramentas hoje, mas assim, cara, o que eu, assim, de fato, tenho vontade mesmo é ainda voltar a trabalhar esse lado de espiritualidade. Só que não é um momento para mim hoje. Então, trabalho... O ódio. Olha que coisa legal. Eu trabalho o ódio. Vai do 8 ao 80, né? Mas é super importante você trazer esse conceito até para a parte de negócios, né? A parte comercial. Porque as pessoas acham que, às vezes, a espiritualidade não se conecta com o comercial. Mas tem as suas ligações. Eu acho importante trazer até por aquilo que a gente estava falando, de resgatar isso nas pessoas. Sim. Né, que as pessoas ficaram muito... o dia a dia está muito corrido, as pessoas não vão mais na igreja, as pessoas não rezam mais com os filhos, não rezam mais antes... Eu até hoje, na minha sogra, quando eu vou almoçar, ela reza antes da comida, de comer. Legal. E eu acho maravilhoso isso, entendeu? A gente tem esse hábito na casa do meu pai. Então, e as pessoas... A gente vê que as pessoas não são assim. Às vezes, chega correndo, come, sai, não pensa na importância daquilo. Sim. Então, eu acho que resgatar a espiritualidade para os dias de hoje é importantíssimo. Eu levo isso como padrão em toda negociação que eu faço, que aí a gente vai trabalhar. Eu trabalho com princípios. Princípios são coisas que, independente da sua religião, são princípios básicos de uma boa relação, de um bom entendimento. Então, tipo, quando a gente vai fazer algum negócio, a gente já conversou muito sobre isso também. Quando a gente vai fazer algum tipo de negócio, eu falo com o Fer, eu falei, mano, cara, não vai ser legal por conta disso, que eu não acho que é bacana fazer isso com a pessoa. Mas não é a gente que vai estar fazendo. Eu falei assim, a gente vai estar envolvido. Sim. Então, tipo, vamos recuar aqui. Eu tento levar o máximo para minha vida. Claro que acaba refletindo no Gabi e no Fer, porque são meus sócios. Sim. Mas o máximo que eu faço, que eu tento fazer... Com o lado da espiritualidade, é manter uma boa relação de ambas as partes. Já chegaram propostas pra gente aqui, tipo, por exemplo, de uma agência, um cliente falou, essa agência mandou uma proposta pra mim, vocês conseguem cobrir, fazer alguma coisa nesse sentido? A gente abriu, era uma agência parceira nossa.
Eu falei, cara, infelizmente eu não vou poder te mandar uma É proposta. princípio. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, porque o cara é um parceiro nosso. Eu falei, mas se eu não mandasse pra vocês? Se você não mandasse pra mim e eu te pedisse uma proposta sem essa comparação, cara, eu ia te mandar uma proposta nossa. Sim. Então, tipo, agora, mas nessa comparação, infelizmente, eu não vou poder fazer. Então, essas coisas eu tento levar pro lado dos negócios também, porque é princípio. E isso são os laços que você leva para sua vida também, né? Sim. Então, isso é importantíssimo. É questão de princípio, é questão de propósito mesmo, que você falou, que essa palavra é muito forte. É banalizada. É banalizada, É infelizmente. igual mas o network banalizado, o propósito é banalizado, Porque coach hoje nem se fale. hoje as pessoas usam, às vezes, num contexto errado, as palavras. Sim. Né? E acabam banalizando uma coisa que é séria, que tem uma pegada muito forte, porque todo mundo tá falando e nem sabe o que às vezes tá falando. Porque ficou bonito, legal. porque tá na modinha, porque... Então, assim... Infelizmente, acontece muito isso. Das palavras que tinham uma força muito grande, hoje estão sendo faladas de uma maneira muito Aí você tem que banalizada. tentar resgatar de novo isso. Aí você tem que fazer todo um storytelling para você. Exatamente. É isso a palavra, gente. Ok. Para não ficar tipo de forma usual, que é legal. Mas me fala uma coisa. O que você aprendeu com o infoproduto, nesse trabalho que vocês tiveram? Porque você tem vários prêmios também que vocês ganharam, faturaram e tudo mais. Se você quiser falar, pode falar também. Mas o que você aprendeu, que você falou assim, meu, cara, isso aqui eu não imaginava aprender com infoproduto e hoje eu levo até para minha vida, para os meus negócios, para minha vida? Eu acho que é a questão de ser resiliente, né? De eu olhar as coisas e entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu acho que estar no mercado de infoproduto me deu paciência para esperar as coisas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer. Legal. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e imediatista. Eu sou assim. Acontece um problema, eu quero resolver agora. Então, com o infoproduto, eu comecei a entender que as coisas não vão se resolver do dia para a noite, em que você tem que ter paciência, que você tem que esperar o tempo de madurar, né, ou de maturação das coisas. Então, estar nessa área de infoproduto hoje é um aprendizado para mim constante também, porque isso vai mudando, né? E vai me ajudando a controlar a ansiedade. Por mais que seja difícil, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. O infoproduto virou um remédio para amar. Virou um remédio. Mas em épocas de lançamento de infoproduto, é um momento que é de teste, né? Um desafio de capacidade, de responsabilidade, porque são vários passos, vários parafusos ali que você tem que apertar, que na hora que está acontecendo, tudo tem que dar certo. Porque senão uma coisinha, uma vírgula que dá errado, você mexe com o planejamento inteiro, né? No dia de lançar esse produto, no dia de abrir matrícula desse produto, as coisas têm que estar bem conectadas, porque senão um errinho ali... Então, isso gera um sentimento de responsabilidade muito grande, de foco, de concentração, de mostrar que... E eu sou uma pessoa assim, que eu checo todas as coisas várias vezes. Tá tudo certo, não tem nada errado. Porque uma coisinha fora do lugar pode atrapalhar. E é um dia, né, de lançamento. Então, assim, você trabalha 29 para um dia. E se aquele dia não der certo, né, e é o dia do faturamento. Sim. Que isso mexe com todo o negócio da empresa. Então, é bem... Você falando isso, tem um amigo meu que ele é fisiculturista. E aí, eu gravo uns vídeos pra ele e a gente fica conversando muito. Ele falou assim, cara, quando faltar 2 dias pro campeonato, eu vou na casa do meu treinador e a gente faz a finalização lá. Aí eu fiquei pensando, mas como assim a finalização? Aí eu sou curioso de natureza, mas por que você tem que ficar 2 dias? Ele falou, não, cara, porque no final o corpo, ele tá tão assim, focado e trabalhado para aquilo, que tipo assim, 10 gramas de carbo a mais dá uma diferença gigantesca no corpo. Você comer um doce, vai fazer isso aqui com a fibra. E ele falou, em época que você está muito extremo, qualquer coisinha que você faz errado, ou que você precisa aumentar ou diminuir alguma coisa, ele vai ajustando com, cara, coisas mínimas que você come. E aí você falando isso agora, é semelhante a um fisiculturista na fase final para se apresentar. Meu, os ajustes, eles têm que ser muito rápido. Se deu BO, você já tem que identificar e mudar. Meu, Sim, é muito loucura. Rápido. Então, você tem um jogo de cintura, você aprende a ter um jogo de cintura, você aprende a fazer as coisas, a
resolver problemas com muita rapidez, né? Porque não pode ter um deslize. E as pessoas que não estão nesse mundo, né? No mundo que está inserido, às vezes não entende. Até você falando do seu amigo. Tive um caso de uma pessoa bem próxima da família que também competia. E aí a gente ia sair para jantar. Ele falou: eu não posso ir porque eu tenho competição daqui 2 dias. Ah, mas é um dia só, não tem problema. Não, se eu for, eu vou levar meu frango, minha batata doce, Eu falei: não, mas é só um dia, não tem problema. Ele falou assim: você não tá nesse mercado, você não entende. Eu não posso. Daqui 2 dias eu vou competir e se eu sair agora, eu acabo... Aí eu comecei a pensar, eu falei, realmente, eu tô dando, né, opinião porque eu não entendo. E as pessoas acabam fazendo isso no nosso também. Tipo, olha de cima e acha que é tudo fácil, acha que é muito tranquilo de executar, que dá para ajustar, mas um errinho ali, ele mexe bastante com todo o resultado, né, que é feito. Em 2023, ou... vamos colocar uma projeção de 5, 10 anos. Ainda existe mercado para infoproduto? Eu acredito que exista, sim, de uma maneira diferente. Acho que as coisas vão ficar mais interativas, né? Hoje, a gente trabalha muito com videoaula. A pessoa assiste, anota, você entrega um PDF, ok. Eu acho que daqui 5, 10 anos as coisas vão ser bem diferentes. Você acha que... Eu acho que assim, já está mudando isso. Eu vejo pelo... Eu acompanho muito o Joel, eu sei que você gosta dele também. E eu tenho visto que, assim, beleza, ele tem os cursos dele que ele vende e tal, até vai ter um agora recente. Mas o que eu tenho visto na movimentação deles ali são experiências presenciais. Então, eu acho que, tipo, essa parada não é mais um infoproduto, eu acho que a gente pode chamar assim, mas está levando para esse lado da interatividade do presencial. O First Class, eu acho que só em 3 meses tiveram 10 encontros. Sim, as com pessoas diferentes. E as pessoas estão buscando isso. Sim. Então, eu acho que já começou uma movimentação. Já esse ano, 2023, é o ano dos eventos presenciais. Assim, as pessoas estão rompendo a barreira do digital porque elas querem ter proximidade com outras pessoas, né? Elas querem ver as coisas, querem conversar. Por mais que a internet, né, você consiga fazer isso, mas o calor humano você não consegue, né? Então, os eventos presenciais estão numa crescente, assim, absurda. Eu acho que é o fato de você... Por exemplo, fomos num show ontem, né? Artistas grandes, famosos. A energia da pessoa é diferente. Você fala, mano, tipo, aí você vê um cara que você quer aprender, que você vê na internet, que você quer aprender com ele, seja a área que for. Você fala, cara, eu tô aqui com o cara, ele tá me vendo. E isso gera uma conexão gigantesca com a pessoa. Porque tem um relacionamento diferente também, né? Você consegue interagir melhor, você consegue colocar a sua opinião de uma forma mais fácil ali, né? Você tem a oportunidade de fazer isso com mais facilidade do que na internet. E na internet o ambiente ele é muito amplo, né? Então, e não tem um controle. Quando você vai para o evento presencial, você tem ali um controle disso, por mais que sejam menos pessoas, mas eu acho que a qualidade de um evento presencial também é diferente. Você tocou numa palavrinha, e eu quero voltar numa palavrinha que você tocou lá no início, mas a questão da qualidade. Hoje eu acho que para você ter um produto digital, a sua entrega ela não tem que ser só uma qualidade visual, mas eu acho que a experiência do usuário, tipo, dele... Aí, consequentemente, você vai ter que investir numa plataforma... Aí entra mais custo. Uma plataforma top, que você consiga colocar uma pessoa ao vivo, que você consiga trazer alguém ali para uma conversa. E isso, as plataformas convencionais não dão isso. Sim. Elas entregam o teu vídeo ali, acabou. Exato. Ou faz uma live ali, acabou. Então, é mais um custo, mas que, tipo assim, vai gerar mais conexão. Pelo menos eu vejo assim. E aí eu queria voltar num assunto, eu já vou te fazer 2 perguntas que a gente já está caminhando para o fim já, né, Fer? Qual o nicho que você vê ainda que você fala assim, esse nicho está muito em alta ainda para trabalhar em infoproduto? Saúde e o nicho financeiro, que são as 2 dores das pessoas hoje. Né? Saúde ter a financeira. saúde em dia e ter o bolso cheio. Ter saúde para poder gastar o dinheiro que vai ter. São os 2 maiores nichos, assim, para... Não fácil, porque nenhum é fácil, mas as pessoas consomem muito. É um nicho que a pessoa está mais suscetível a parar para ouvir. Entendi. E as pessoas gastam mais nesses 2 nichos. Parte de saúde, que eu digo, emagrecimento, alimentação saudável, e parte de dinheiro, como investir o seu dinheiro, ou até mesmo o nicho de transição de carreira.
né? Porque as pessoas se descobriram depois de um tempo, não estou feliz com isso, eu vou procurar outra coisa. Então, quando você profissionaliza, você dá uma outra oportunidade para a pessoa fazer uma outra coisa que ela não tá gostando do atual, que ela tem possibilidade de ganhar mais ou com uma qualidade de vida melhor, ela acaba investindo. Vem aí, então, o curso do Eu Dei Meu Trabalho, hein? Ó, quem vai fazer aqui é a Má. Ô, Má, e pra gente finalizar, como é que você trabalha ou como é que você trabalharia com uma pessoa em questão de responsabilidade de conteúdo? Porque você tocou nesse ponto que as pessoas têm que ter responsabilidade naquilo que entrega ou naquilo que está prometendo. Como é que você vê isso e como é que você trabalha isso com a pessoa? Eu acho que é extrair dela o melhor que ela tem, né? Porque às vezes as pessoas, elas se auto-sabotam. Elas acham que elas não são capazes do que elas oferecem, assim. Elas acham que elas são menos do que elas oferecem. Então, você tem que trabalhar uma conversa, às vezes a gente faz até formulário, para extrair dela o que realmente ela tem, né? E daí a gente criar junto esses conteúdos para que ela olhe e fala, poxa, eu sou capaz mesmo de fazer. Porque tem muito caso da pessoa achar que ela não é capaz, ou que ela não sabe nada, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. E às vezes uma pessoa de fora consegue extrair isso melhor. Entendi. Né? Então, e tem muita gente que tem muito conhecimento, que é muito inteligente, que tem muito, só que ela não sabe passar isso, que esse é o mais difícil. Né? Como transmitir, ter uma organização de ideias, sabe? De começo, meio e fim, tentar entrar na cabeça mesmo, acho que é mais um trabalho de psicólogo, né? Entrar na cabeça dela e fazer ela organizar essas ideias para que isso possa ser rentável, para ela monetizar esse conhecimento dela. Entendi. Então, eu acho que é bem essa de distrair mesmo da pessoa o melhor que ela tem. Eu tô tirando por base isso agora, porque eu fico em casa às vezes falando assim, vou criar um conteúdo aqui. Aí eu monto lá, eu falo assim, mas eu vou falar disso? Não vou falar disso não. Aí as pessoas acham que não são capazes. Aí às vezes eu falo assim, não tem nem tanta experiência. Aí eu jogo pra equipe aqui, aí que fala assim, então, tem que falar disso aqui. Aí eu, não, tem que falar, porque você fala isso, fala assim, dá pra falar então. E a gente vê no mercado as pessoas que falam as coisas que são tão simples, mas que são importantes. Porque não é todo mundo que sabe aquilo. Então, por mais que você ache bobo ou simples, é importante ser dito, porque sempre vai atingir alguém, sempre vai transformar alguém, por mais simples que a gente ache que é. Porque pra gente que tem um conhecimento, parece simples demais, mas para o outro não é. Para o outro aquilo lá é ouro, né? Às vezes tem clientes que a gente tem lá que a gente fala, você já pensou em fazer tal coisa na sua loja? E é uma coisa tão simples e ele fala, nossa, maravilhoso, magnífico. E a gente fica, como ele não pensou nisso antes? Mas não é, porque a pessoa está no universo dela, ela não consegue ter um olhar de fora. E sempre é importante ter uma pessoa, né, nesse guarda-chuva que consiga ajudar ela a fazer todo um trabalho ou montar um conteúdo que seja realmente interessante para não ser um conteúdo que só cumpra a tabela, que isso a internet está cheia. Né? Então, tem que extrair o melhor ali, alguma coisa que vai fazer o olho do outro lado da tela brilhar e falar, poxa, essa pessoa é boa, ela sabe o que ela está falando, olha aqui que eu já aprendi, minha vida mudou por causa disso, essas palavras são realmente, me tocaram, essas palavras são importantes para mim, para o meu desenvolvimento, então isso que é o mais importante hoje. Eu fiz um curso do Joel recente, e, foi uma coisa tão idiota. Eu não sei se eu sou muito idiota ou o que ele falou. Tipo assim, na primeira hora do curso, ele falou, cara, para você saber se você está em alta performance, você precisa olhar para o teu mercado e você se analisar com base no teu mercado. Saber a média do seu mercado para saber se você está acima ou abaixo. Aí eu falei, pô, é só isso? Eu nem precisava ter comprado o curso. Então, mas é esse conceito. Porque se ninguém fala, a gente não faz. Sim. E quando fala, a gente acha que é simples. Mas por que então a gente não pensou antes? Porque nosso olhar não tá para isso. Sempre precisa ter uma pessoa que olhe de fora, né? De fora para dentro. E é muito engraçado porque isso acontece na nossa vida, até pessoal. De falar assim, mas eu tô te falando isso tanto tempo, por que uma pessoa de fora tem que te falar a mesma coisa que eu tô falando?
Porque é assim que funciona, né? Sim. Porque a pessoa tá fria, tá vendo uma situação fria, não tá ali no calor da emoção, vendo uma coisa que tá acontecendo sempre, que às vezes a gente nem dá valor para quem tá perto. E eu acho que a gente consegue dar valor e consegue, tipo, perceber essas coisas quando a gente tá focado na situação. Então, por exemplo, no meu caso, posso falar por mim. Eu tava parado, prestando atenção, falando, não, preciso entender. Aí o cara fala uma coisa óbvia, você fala, ei, caramba. E às vezes, que nem você falou, as outras pessoas estão falando. Talvez ela nem esteja focada no que as pessoas estão falando ou naquela resolução. Exato. Mas quando você foca no negócio, você fala assim, é isso aqui. E é o que acontece hoje. Como o mercado está muito... Você sai na rua, você tem 1000 coisas para você olhar. Nossa. Você está na internet, você tem 1000 coisas para você olhar. O foco das pessoas está muito limitado. É muito difícil a pessoa parar e focar naquilo e prestar atenção no que está acontecendo com outra pessoa falando, porque às vezes você está falando aqui, outro está falando aqui, outro está falando aqui, e aí você não consegue absorver nada. E isso está prejudicando o foco das pessoas. Sim. Né? Então, a parte até de aprendizado tem sofrido um déficit aí por causa disso. Porque é muita informação de todos os lados. É TV, é internet, é na rua que você fica olhando, você não sabe para onde olhar. Sim. Então, isso a falta de foco faz você não absorver mesmo uma coisa que seria simples. Para você resolver a sua vida. Para você resolver. Foco, galerinha. Foco. Mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Adorei. Você é muito foda. Gosto muito de conversar contigo. É uma conversa sempre leve que a gente tem. Você tem muito conhecimento e eu só tô aqui para aprender. Não, porque... eu aprendi muito também hoje. Não Aprendi sim. precisa não. Ó, para você que acompanhou a gente aqui até agora, a Má vai falar as redes sociais dela, mas vai estar na descrição também. Má, como é que o pessoal te acha? Marcela Gomide F. Gomide é o meu F. Gomide F. Gomide é meu Instagram. sem o plural, Não, né? É Gomide F. Show. Então vai estar na descrição também aqui. E se você tiver link, eu vou colocar tudo o link da Má aqui, que é foda pra você lançar teu infoproduto e tal. Procura ela. E também se inscreva no canal se você não se inscreveu até agora. E se você tá até aqui agora, não se inscreveu, irmão. Aí é foda, né? Aí tu não tá me ajudando. Então, É curte falta esse de vídeo. foco isso daí. Pô, é falta de foco. Falta de foco. Vai, curte aí, porque já passou o sininho umas 15 vezes aqui. Se tu não curtiu, tá complicado. E até o próximo podcast. Beijo!